13. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já perto do sangue de Cristo, chegaste bem perto. Glória a Deus. Irmãos, o sangue de Jesus, no sangue de Jesus Cristo nós temos a vitória. Eu preparando essa mensagem, irmãos, sobre o tema do sangue de Jesus, eu aprendi muito. E eu fui ali lendo a Bíblia, começando ali em Êxodo ali, onde Deus fala para Moisés: prepara o povo, que o anjo da morte vai passar, e pede para Moisés: prepare o povo, faça que o povo tenha um preparativo, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e aquele que não tiver preparado a casa, o lar, e as pessoas não tiver preparado, o anjo da morte passará em muitas vidas, inclusive o primogênito, o primeiro filho da casa, será morto. E o que eu queria falar para a igreja nesse momento? Sobre preparativo. Deus, irmãos, para Ele nos abençoar, para nós termos uma vida com Deus, nós temos que nos preparar. E nesses anos que eu estou lá na igreja, eu estou preparando muito, preparando até hoje, querendo preparar e perseverar até o fim. Quando Deus pede para nós: jejue e ore. E uma das preparações maravilhosas que o homem pode ter poder na sua mão é jejuando e orando. E o preparativo, irmãos, que Deus pede ali para milhares e milhares do povo, que é o povo hebreu, ali escrito em Êxodo, quando Deus pede para Moisés: prepara o povo, e hoje vocês vão sair do Egito, e vocês serão mais que vencedores. E o povo, irmão, tem uma preparação, e nessa preparação Deus pede para cada família ali no Egito, onde o povo hebreu vai se preparar, e Moisés fala para eles: vocês peguem um cabrito ou um cordeiro macho de 1 ano, coloque ele dentro das suas casas. Também pegue o isopo, que é uma planta, e ao matar o cordeiro, vocês com o isopo, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e passar na verga das portas de cada família. E esse foi o preparativo, irmãos, que Deus pediu para o povo hebreu, o povo do Egito, que estava ali há mais de 400, 500 anos, não sei, sendo escravo do faraó. E nessa preparação, irmãos, teve muito trabalho para o povo. Procurar uma planta chamada isopo, procurar um carneiro de 1 ano, macho, sem defeito, e ali, irmão, durante 1 semana, colocar esse carneiro macho, sem defeito, dentro das suas casas, preparando esse carneiro para fazer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E essa passagem, irmãos, onde o carneiro fica 1 semana dentro da casa dos hebreus ali, nós podemos ver, irmãos, que a pessoa, a família, com um cordeiro dentro da sua casa durante 1 semana, depois no final dos 7 dias, pegar uma faca e degolar o carneiro, sendo que 1 semana o cordeiro estará dentro da sua casa, e você estará acostumado com o cordeiro, tratando do cordeiro, pegando até esse cordeiro no colo,
e ali no final dos 7 dias, passar a faca no pescoço do cordeiro e matar para sacrifício, holocausto ao nosso Deus. E Jesus foi assim, irmãos. Jesus, 30 anos, uma vida normal. Depois dos 30 anos, ele começou a ficar no meio do povo. E todos os dias, irmãos, durante 3 anos, milhares e milhares de pessoas o acompanhavam Jesus. E acompanhando Jesus, irmãos, essas pessoas viram milagres. Nesse milagre elas eram curadas, os demônios eram expulsos das pessoas. O morto, 4 dias no sepulcro, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, onde milhares de pessoas vê Jesus fazendo esse milagre. Eu creio, irmãos, que cada pessoa que via Jesus amava muito Jesus Cristo. Que Jesus Cristo fazia o bem, curava e abençoava aquelas pessoas. O povo todinho, irmãos, acostumando com Jesus, para lá na frente o povo ver Jesus Cristo ser colocado numa cruz com os braços abertos e derramar o seu sangue para toda a humanidade naquela cruz. Foi muito triste, irmãos. O povo olhando, ver Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sendo morto naquela cruz. Foi muito triste. E esse cordeiro, na casa dos hebreus, durante uma semana, simboliza Jesus Cristo, onde no 7º dia, o chefe de família pega o cordeiro, passa a faca no pescoço do cordeiro, mata esse cordeiro, e ali, irmãos, tira todo o sangue do cordeiro. E essa planta que eu falei para os irmãos, que o povo hebreu teria que procurar, essa planta chamada isopo. Eles pegavam essa planta chamada isopo, irmãos, molhava no sangue do cordeiro e ia do lado de fora da casa e passava na porta da sua casa. Olha para os irmãos verem. Um cordeiro de 1 ano, um cordeiro adulto, macho, sendo sacrificado. Jesus Cristo. O sangue sendo tirado do cordeiro, pegaram o isopo e passaram nas portas, para quando o anjo da morte passasse à meia-noite, irmãos, nenhum primogênito daquela casa seria morto. E olha para os irmãos verem que preparativo que o povo teve, irmãos. 7 dias preparando o seu lar, as suas vidas. Depois ali de matar o cordeiro, irmãos, eles matam o cordeiro, comem da sua carne com ervas amargas. E é isso que acontece naquele dia, irmãos. Quando esse cordeiro é morto, e à meia-noite, irmãos, o anjo da morte passaria, e naquele momento o anjo da morte, irmãos, olharia cada casa com sangue na porta, e o anjo da morte não entraria na casa dos hebreus, porque eles se prepararam para que a morte não entrasse nos seus lares. Isso foi o que aconteceu, irmãos. Nós, irmãos, nas nossas vidas, nós temos que ter um preparativo também nas nossas vidas, para que Deus venha abençoar a cada um de nós. Para Deus, irmãos, olhar para cada um de nós. Deus, irmãos, Ele olha no sangue de Jesus Cristo, irmãos, para olhar para cada um de nós. Onde Deus olhando para cada um de nós, através do sangue de Jesus Cristo, Deus vai olhar para cada um de nós, irmãos. E Ele, neste momento, Ele vai ver o que eu e você estaríamos
estão precisando da nossa vida. Se for uma bênção, Deus abençoa. Se for uma cura, Deus cura. Se for uma porta de emprego, Deus abre essa porta de emprego. E através do sangue de Jesus, irmãos, nós teremos a vitória. Glória a Deus. E é isso, irmãos. Nós temos que ser preparados. Porque preparando, Deus nos abençoa. Preparando e perseverando até o fim, o dia que Jesus voltar, e esse dia está chegando, nós estaremos preparados para Jesus vir nos buscar. E hoje, irmãos, o sangue que corre em nossas veias, irmãos, é o sangue de Jesus Cristo, irmãos. Hoje, irmãos, para o homem, o ser humano, quando fica doente, irmãos, a primeira coisa que ele deve fazer já é correr para o hospital, procurar um laboratório, e ali no laboratório, os laboratoristas ali vêm e tiram o nosso sangue, e ali tirando o nosso sangue, irmãos, toda a nossa vida, irmãos, tudo que está no nosso corpo, nesse exame de sangue, irmãos, estará esse mapa escrito ali de sangue que nós tiramos ali no hospital. Por isso que a Bíblia vem falando, irmãos, de sangue de Jesus. Primeira praga no Egito, a água do mar se transformou em sangue. 10ª praga e última praga, o sangue do cordeiro, um cordeiro macho de 1 ano, que aquelas pessoas, aquelas famílias teriam que matar e passar o sangue nas suas portas, para que o anjo da morte passasse, e ninguém ali, irmãos, os filhos dos hebreus não seriam mortos. E isso aconteceu naquele dia, irmãos. O anjo da morte, meia-noite, passou, olhava para uma casa, e naquela casa, irmãos, estava ali o sangue do cordeiro impregnado na sua porta. Deus, irmãos, ele poderia falar com os hebreus: pegue uma tocha e coloque na frente, uma tocha de fogo, e coloque na frente das suas casas. Mas Deus não fez isso. Deus poderia falar para os hebreus assim: coloque, cada família coloque uma bandeira na frente das suas casas. Quando o anjo da morte passar e ver essa bandeira, e o anjo da morte passaria de lado. Mas Deus não quis isso, irmãos. Deus fez que o povo se preparasse para que cada um, irmãos, matasse o cordeiro de Deus. Porque João Batista, irmão, ali no mar da Galileia, ele batizava muitas pessoas, muitas. E chegou um dia que ele viu ao longe, e vindo ao longe ele viu Jesus Cristo, irmãos, aquele que tem o sangue da vitória para cada um de nós. E quando João Batista viu Jesus, irmãos, ele apontou Jesus e disse: eis ali o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, irmãos. Que toda a honra seja dada ao nosso Deus, irmãos. E Jesus Cristo, irmãos, ele é o Cordeiro de Deus. Há uma passagem, irmãos, que eu gosto muito na Bíblia. E até a Bíblia dos católicos, ela explica mais detalhadamente. Quando um dia eu li a Bíblia do católico, lá está escrito assim: quando Abraão levou o seu filho Isaque lá no monte para sacrificar o seu filho, e Deus pediu para Abraão: leve o cordeiro, e ali você Deus pediu para Abraão: leve o seu filho único,
E ali, Abraão, sacrifique o seu filho para mim. E Abraão, irmãos, ele obedeceu a Deus. E cada um de nós, irmãos, temos que obedecer a Deus. E esse preparativo, irmão, que eu falei para os irmãos que os hebreus fizeram, nós também temos que preparar as nossas vidas, irmãos. E preparando as nossas vidas é estar aqui na presença de Deus, irmão, louvando e agradecendo o nome de Jesus, irmão. Quando você se prepara a sua vida com Deus, você vem na igreja, vem aqui na frente, dá o seu testemunho de vitória, louva esse Deus maravilhoso aqui na frente, faz jejuns, prepare a sua vida com Deus, e é isso, irmãos, que Deus quer para cada um de nós. Abraão obedeceu a Deus, levou o seu filho para sacrificar ali no monte, colocou o seu filho ali numa pedra, irmãos. E ao levantar o punhal, quando Abraão ia matar o seu filho único, Isaque, irmãos, aconteceu algo maravilhoso, irmãos. E naquele momento, Deus falou para Abraão: não mate o seu filho. E Abraão, naquele momento, com o punhal na sua mão, ele voltou para trás e não matou o seu filho Isaque, irmãos. Porque naquele momento, irmãos, Abraão, ele olhou para trás, irmãos. Quando ele olhou para trás, antes de ter tirado o seu filho Isaque daquela pedra, onde ele ia sacrificar, Abraão olhou para trás e viu um cordeiro, irmãos. Um cordeiro amarrado com mãos e pés. E esse cordeiro, irmãos, ele estava no meio do espinheiro. E quando a Bíblia fala isso, irmãos, Deus estava falando para Abraão: você não matou o seu único filho e fez sacrifício a mim, mas eu futuramente, simbolizando, irmãos, aquele cordeiro amarrado com as suas mãos dentro dos espinheiros ali no mato, Deus estava falando para ele: futuramente o meu filho, o Cordeiro Santo de Deus, irmãos, futuramente naquela cruz seria morto com uma coroa de espinho. E foi isso que aconteceu, irmãos, com Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E hoje, eu e você, irmãos, estamos na presença de Deus. Vamos se alegrar diante de Deus, irmãos, que no nosso sangue, irmãos, corre o sangue de Jesus Cristo, irmãos. Porque Jesus naquela cruz, irmãos, como um cordeiro, ele naquela cruz, ele derramou todo o seu sangue por amor de cada um de nós. E pelo sangue de Jesus que foi derramado aqui naquela cruz, irmãos, Jesus estava garantindo a vitória para mim e para você. Hoje, nosso corpo tem aquela, esqueci a palavra, humildade. Eu esqueci a palavra, humildade. Nosso corpo ele está preparado, irmãos, que corre no nosso corpo o sangue de Jesus Cristo. Que um dia, ali naquelas águas, nós gritamos bem alto para o mundo ouvir: eu aceito Jesus Cristo como um Senhor e Salvador na minha vida. E ali se batizando, eu e você, irmãos, os nossos pecados, através do sangue de Jesus, eles foram apagados naquele momento. E depois, irmãos, que a pessoa se batiza, daquele momento em diante, é Ele Deus, a sua vida e Deus. E o homem, irmãos, e o mundo não tinha salvação. Porque antigamente, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Aquele que matava seria morto. E hoje não há mais sacrifícios de animais.
E se hoje, irmãos, tivesse acontecendo sacrifício de animais, por mais de 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, irmãos, haja animais para sacrificar. Não teria nenhum animal hoje no mundo, irmãos, de tantos seres humanos pecadores que tem nesse mundo. Mas Jesus, irmãos, Ele acabou com tudo isso. Não precisamos hoje matar um cordeiro, tirar o seu sangue e colocar o sangue dele nas nossas portas. Não precisamos fazer isso hoje, porque o sangue de Jesus que nos garante a vitória foi derramado naquela cruz. O Cordeiro Santo, sem pecado, foi morto. E hoje a salvação para mim e para você, ela é de graça. De graça, irmãos. E eu e você não precisamos fazer nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Porque lá em Salmos fala que o único sacrifício que Deus pede para mim e para vocês é vir aqui na frente e louvar esse Deus maravilhoso. O único sacrifício é nós louvarmos e agradecermos esse Deus maravilhoso. Porque a Deus toda honra e glória seja dada. Por isso hoje, se hoje, irmãos, você não deu o primeiro passo na sua vida, dê o primeiro passo. Mostre para Jesus. Faça um preparativo na sua vida, irmãos. Para quando Deus vir olhar para você e ver, Ele possa ver o sangue de Jesus correndo nas suas veias. E Deus venha nos abençoar, irmãos, com bênçãos e vitória na nossa vida, irmãos. Porque está tudo no controle de Deus, irmãos. E se hoje eu e vocês estamos na presença de Deus, irmãos, o maligno não toca, irmãos, não toca. Porque os anjos de Deus nos estão acampados ao nosso derredor. Vamos, irmãos, continuar sempre na presença desse Deus maravilhoso. Porque Deus, irmãos, Ele enviou o seu único filho, irmãos, o único filho que estava ali no céu com Ele, para que viesse aqui nessa terra e morresse como Cordeiro Santo por amor de cada um de nós. Por isso eu e você vamos fazer a nossa parte, irmãos. A nossa parte é vir para a igreja, aceitar Jesus Cristo, afirmar a presença desse Deus maravilhoso, entregar a sua vida totalmente a Deus, irmãos. E hoje muitos estão fazendo uma coisa errada, muito errada, irmãos. Aproveitando desse mundo, colocando coisas horríveis dentro do seu corpo, através dos vícios. Mas Deus não quer isso para cada um de nós. Deus não quer isso para que o homem faça. Deus quer que nós preparamos nosso corpo como templo do Espírito Santo, irmãos. Porque esse corpo um dia ele vai por baixo da terra. É certeza. A nossa vida aqui nesse mundo é 100, 120 anos. Não passa disso. Um dia todos nós morreremos. Todos que estão morrendo hoje já estão indo ver Jesus Cristo. Porque muitos acreditam que Jesus não voltou ainda. Mas para aqueles que estão indo embora hoje, estão perdendo as suas vidas nesse mundo hoje, irmãos, estão tendo um encontro com Deus. E Jesus vai ter um encontro com essas pessoas. E no juízo final, irmãos, se essas pessoas fizeram bem, irão para o céu. Se fizerem o mal, não irão para o céu. Irão para um lugar onde haverá choro e ranger de dente, o inferno. Por isso hoje, meu amigo, minha amiga, você tem a sua escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã é muito, muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Pode ser que hoje, irmãos, hoje à noite, amanhã, pode acontecer alguma coisa na nossa vida, com a sua vida.
E ai do homem que morrer sem Jesus Cristo na sua vida, sem o sangue de Jesus correr a sua vida, irmãos. Ai desse homem, irmãos. Porque não é eu que falo, é o Espírito Santo de Deus. Que Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz, irmãos. Muito alto. Para que o homem hoje viesse nesse mundo, aproveitar do mundo. Hoje eu sou jovem, eu tenho que aproveitar um pouco do mundo. Vou esperar ficar mais velho, aí sim eu vou para a igreja. Hoje muitos pensam assim, irmãos, sabendo que o dia de amanhã pertence somente a Deus. E quantas pessoas nesse mundo, nesse exato momento, nesse minuto, nesse segundo minuto, estão perdendo as suas vidas sem Jesus, irmãos. Quantos? Uns meses atrás eu entrei no Google e olhei lá quantas pessoas estão morrendo nesse momento. Coloquem ali, irmãos, no Google, na internet, essa palavra. Quantas pessoas estão morrendo neste momento, agora? Ali vocês vão ver milhares de pessoas sendo mortas neste momento, morrendo. Uns morrendo para Cristo, outras morrendo sem Cristo. Só Deus sabe. E nós, irmãos, nós sabemos o dia de amanhã. Que o dia de amanhã, o dia aceitável a Deus, a Jesus, é agora. Vamos aceitar esse Jesus cada dia nas nossas vidas. Aceitar o sangue de Jesus Cristo, que nos garante a vitória nas nossas vidas, irmãos. E futuramente, um dia, irmãos, nós teremos uma grande surpresa. E essa surpresa será no piscar de olhos. Nós, no piscar de olhos, nós não vamos estar mais aqui nesse mundo. Seremos levados para os céus. Mas quem ficar, só Deus sabe o que vai acontecer com a vida dessa pessoa. Esse dia eu desci lá de casa, lá no portão de Limeira, desci, peguei minha moto, desci e cheguei até ali perto do campo de Estrela, irmãos. Não vi ninguém. Não vi ninguém. Falei, meu Deus, será que aconteceu um arrebatamento? Foi um susto, irmão. Não vi ninguém. Eu desci, parte da tarde, estava todo mundo em casa, vocês dormindo, almoçando, o que estava fazendo. Mas eu não vi uma alma na rua, tomei um susto. E vai ser isso que vai acontecer, irmãos. O arrebatamento vai ser assim. Um piscar de olhos, iremos para os céus. E quem ficar, irmãos, vai vir na quinta-feira e no domingo, na terça-feira aqui na igreja, e não vai encontrar ninguém para que leve a palavra de Deus para ela. Porque o Espírito Santo, irmãos, no dia do arrebatamento, o Espírito Santo de Deus será tirado daqui da terra. Que Jesus subiu aos céus. E os anjos disseram para cada um de nós: não fiquem tristes. Esse mesmo Jesus que está indo para os céus, um dia ele vai voltar. E eu deixo para vocês hoje os anjos que disseram: o Consolador, o Espírito Santo de Deus, irmãos. E as palmas são para